Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá continuar aqui o nosso projeto de agenda. No vídeo anterior eu comentei que agora nós iríamos começar a configurar a parte visual, né, da nossa agenda. Então eu quero criar aqui um menu, uma opção, né, de menu chamada opções. Opções, vamos deixar aqui, ó, opções. Vamos aqui configurar o ícone. Vamos aqui na imagem, né? Vamos trazer para dentro do nosso projeto. Eu tenho aquela pastinha aqui de resources que nós temos aqui algumas imagens. Eu só não sei se nós teremos aqui imagens de... vamos pegar essa daqui. Ela aumentada assim, ela é feinha, mas quando ela tá no tamanho natural dela, ela meio que parece mesmo uma engrenagem, né? Geralmente essas engrenagens são utilizadas em opções. Tá. Por enquanto, né? Não vai ter efeito nenhum. Inclusive, deixe-me fazer um negócio aqui. Vamos ver o nome que ele ficou. Então tá aqui, opções. Tá. Agora eu entendi porque que ele trouxe aqui o 1. É porque o meu principal aqui também chama-se opções. Então vamos colocar aqui. Vamos por configurações, tá? Só para não ficar idêntico, né? Então, configurações. É que ele não vai mudar o nome sozinho, tá? Vamos mudar aqui, ó. Configurações. Vamos deixar sem os acentos. Vamos tirar o 1 aqui do final. Pronto. Então, se eu clicar duas vezes, aí. Então, ele já mudou aqui e mudou. Opa! E mudou aqui. Deixa eu diminuir aqui. Deixar pequenininho, que aí fica melhor. Como eu já tinha comentado antes, aqui, logo após a sub, ou se fosse uma function, a gente pode mudar, sem problema. Pode mudar tudo isso aqui. Só não pode mudar o que está dentro do parênteses, porque está recebendo argumentos. Ó, não vai dar problema. Agora aqui não. Por quê? Porque o handlers eu estou vinculando a um evento real de um controle real. Então eu estou dizendo que esta sub, e aí o nome aqui não importa, ela está vinculada ao evento clique da opção lá de menu, né? Da opção de menu chamada configurações. Então tá aqui, ó, item do menu, que o nome dele é configurações do strip menu item, tá? Tanto aqui, ó, se eu mexer aqui, eu tenho como escolher outro evento. Ok? Então vamos apagar aqui. Que aí quando eu clicar novamente aqui duas vezes, ele vai criar novamente com o nome mais adequado. Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer... Deixa eu só ver se não tem nada aqui fora da tela. Tem. Temos coisinhas aqui fora da tela que eu não mexi ainda. Pronto. Vou fazer de tudo para não deixar nenhum código fora da tela, porque se vocês quiserem olhar, copiar, é só pausar o vídeo e aí dá para enxergar todo o código. Vamos lá, tá acabando já. Certo, então não temos nenhum código fora da tela. Beleza. Uma coisa que eu me lembrei aqui ao mexer aqui no código é da filtragem. A filtragem é algo bem legal que eu quero implementar.
Eu vou ver se no próximo vídeo, ou aí nos próximos vídeos, eu faço essa implementação, que basicamente vai ser assim: se você começa a escrever, por exemplo, Adriana, se você escrever Adriana, ele vai filtrar, ele vai mostrar, né, todas as linhas que tiverem o nome Adriana. Vou colocar lá o telefone 3321, mesma coisa, ele vai fazer isso. Então isso vai ficar aí para um próximo código, tá? Próximos vídeos, né? Ok, então nas configurações nós vamos fazer o que? Deixa eu trazer aqui que eu vou precisar. Nós vamos criar um outro formulário. Aqui, ó, Windows Form. Vamos por aqui, ó, FRM, que seria aí uma abreviação de formulário, né? Configurações. E aí ele vai criar aqui um outro formulário para a gente. Só que eu quero fazer de uma forma diferente. Eu não quero abrir o outro formulário. Eu não quero que fique assim, ó. Vou mostrar para vocês na prática, ó. Com esse comando, eu abro um novo formulário, ó. Aqui, ó, ele abriu. Eu não gosto muito de trabalhar dessa forma, tá? Não gosto muito, porque a gente fica um pouco limitado em relação a algumas coisas. Eu prefiro, por exemplo, se eu quiser fechar o programa, ó, ele não me deixa. Eu tenho que primeiro fechar o formulário que eu estou utilizando. Eu prefiro trazer o conteúdo do formulário para a tela principal, que seria algo parecido com isso aqui, ó. Parecido com um painel. Entendeu? Então, ó, já temos algo aqui para a gente corrigir, ó, tá vendo? Quando a gente estiver editando, para ele não permitir que o configurações fique habilitado, porque senão talvez a gente vai ter algum tipo de bug, porque de repente alguma configuração que eu for mexer vai modificar a minha tela de edição, ou até mesmo vai mexer com a minha relação. Então já vamos fazer isso aqui. Vamos lá naquela sub que nós criamos. Vou dar um Ctrl M O para poder ele recolher todas as subrotinas, tá? Subs, functions, ele recolhe tudo. Então tá aqui, ó, aí fica fácil da gente achar, ó, bloqueia a tela principal. Então, ó, lembra que eu criei essa sub justamente para qualquer evento que chamar ela, eu não tenho que criar os códigos lá no evento que está chamando. Imagina esses 5, 6 eventos diferentes, de lugares diferentes, de controles diferentes, precisam bloquear os controles da tela, precisam bloquear a tela principal. Eu teria que criar o mesmo código em 5, 6, 7 lugares diferentes. Se eu tenho uma sub só para isso, eu não preciso, tá? Então aqui, ó, nessa sub de bloqueio a tela principal, já estou aqui bloqueando a relação, deixando ela inativa, né? E também deixando a opção de novo contato, que é esse menu aqui, ó. Opa, aqui, ó. Novo contato. Então eu quero também fazer isso com o menu configurações. Então, ó, configurações, ponto, enable, ou seja, que seria ativado, né? Igual falso, tá? Aí eu também preciso fazer o que? Eu preciso fazer isso na opção que vai desbloquear a tela principal. Até então eu não tinha criado essa sub de desbloquear a tela principal e tinha deixado somente nesse botão cancelar, nesse aqui, ó. Mas a partir de agora eu vou criar a sub para desbloquear a tela principal. Por quê? Porque eu também vou ter um botão cancelar aqui nesse formulário de configurações, tá? Então o que eu vou fazer? Vou criar aqui a sub, ó. E vai ser uma sub pública. Vou mostrar para vocês depois, tá? Por que vai ser uma sub pública? Vou deixar ela como privada e depois eu vou mostrar o motivo dela ser pública.
Basicamente, se ela é privada e ela está dentro desse formulário principal, ela não será enxergada neste formulário de configurações. Então, ó, vou copiar aqui o botão cancelar, vou colocar ele aqui dentro e aí eu vou mostrar para vocês. Então vamos colocar aqui, ó, desbloqueia a tela principal. Aí lá na tela principal, o botão fechar, que é esse botão aqui, ó, ele voltará a ser o botão que vai ser executado quando o usuário clicar o ESC. O painel do contato eu vou deixar aqui mesmo no botão cancelar. Por quê? Porque o painel contato, ele é... Esse botão cancelar está dentro dele, ou seja, se eu estou cancelando aqui, eu vou deixar essa tela invisível. Não tem nada a ver se eu clicar aqui em cancelar. Então, o painel de contato ele é inerente a esse botão cancelar da tela de contato. Já a lista de contato não. A lista de contato ela será desativada lá na sub de bloqueia a tela principal. Ela está aqui, ó, ela está sendo desativada. Então eu vou deixá-la ativa. Da mesma forma, a opção de novo contato e também o foco na lista do contato, que aí eu já otimizo. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que adicionar aqui o configurações. A opção configurações do menu. Por quê? Porque aqui em cima, ó, ela está sendo desativada. Então aqui eu reativo ela, tá? O efeito, gente, vai ser o mesmo quando eu clicar no botão cancelar. Por quê? Porque ele vai chamar a sub desbloqueia a tela principal. Então ele vai chamar ela, vai executar, tá? Todos esses comandos aqui. E depois vai deixar a telinha de edição invisível. Vamos ver se realmente vai funcionar? Então vamos, ó. Vou clicar aqui em cancelar. Aí, funcionou. Vou dar um ESC. Funcionou. Se eu dou um ESC novamente, aí ele já iria executar aquele botão que está oculto, tá? Por quê? Porque aqui eu coloquei para acontecer isso, tá? O botão de cancelamento volta a ser o BT fechar, tá aqui, ó, BT fechar. Agora aqui o que eu tenho que fazer? Eu estou em outro formulário, eu estou no formulário de configurações. Para eu chamar esta sub, desbloqueia a tela principal, primeiro que ela tem que estar pública, ela não está. Segundo, que eu tenho que aqui referenciar o formulário principal. Então, ó, frm principal ponto opa, cadê? Não vai aparecer, por quê? Porque ela está privada. Então a gente vai deixar como pública. Agora ela vai aparecer, ó. Olha lá, tá aqui, ó, desbloqueia a tela principal. Entendeu? Então, eu tenho como, novamente, né, otimizar o código. Então eu não preciso criar para esse botão de cancelar, colocar todos esses códigos, e nem para esse botão de cancelar, colocar todos esses códigos de novo. Porque aí lá na frente eu crio uma nova opção aqui no menu. Eu crio uma nova opção. Aí eu vou ter que lembrar aonde, em quais lugares de todo o meu projeto eu estou desbloqueando a tela principal e ir lá e colocar um a um. Não dá, né? Não dá. Então, essas rotinas que se repetem e que são chamadas de 2 ou mais lugares diferentes, a gente unifica ela numa sub ou numa function, quando é o caso. Mas geralmente vai ser uma sub para esse tipo. Precisa pensar, gente, que esse projeto aqui é um projeto minúsculo. Agora que tem um segundo form. E a gente já tem aqui várias rotinas de lugares diferentes, chamando os mesmos códigos numa rotina única. Agora, se vocês imaginem projetos gigantescos, com 30, 40, 50 formulários,
milhares de linhas de códigos. Então, assim, é mais do que natural um código ter uma sub aonde ele vai concentrar rotinas repetitivas, tá? Então aqui, vamos voltar aqui na tela. Eu vou deixar por enquanto dessa forma, porque na verdade aqui eu não vou ter nenhum botão cancelar, eu vou ter um botão sim, eu vou ter sim, gravar e cancelar. Vamos aqui mostrar o principal. Eu vou ter sim o gravar e o cancelar. Claro que eu vou ter que... Deixa eu desbloquear eles, porque quando eu trago de outro formulário, eles ficam bloqueados. Ok. Vamos deixar aqui. Mas na verdade, o que nós vamos fazer aqui nessa tela de configurações? Vamos pegar este painel completo. Vamos trazer ele para cá. Deixa eu apagar aqui. Verdade, gente, espera aí. Vamos fazer a coisa certa. Pronto. Aí, porque assim ele vai respeitar o nome dos controles. Vamos deixar ele aqui no meio. Como ele não está ancorado, se a gente vier aqui na propriedade de âncora, tá aqui, ó, nada. Ele não está ancorado a canto nenhum, nem a parte superior, nem inferior, nem esquerda, nem direita. Então se a gente mexe, ó, ele tenta sempre ficar na posição que ele foi colocado originalmente. Isso é bom porque se a gente coloca ele centralizado, ele vai se manter centralizado, tá? Então aqui vamos deixar como título. Nem precisava mexer nisso aqui, tá, gente? Mas só para não ficar com nome estranho. Configurações. Ok. Ele vai ter um tamanho diferente, né? Obviamente. Porque nós teremos aí... teremos bastante configurações para fazer. Veja que quando eu aumento ou diminuo ele, os botões de gravar e cancelar acompanham. Por quê? Porque eles estão ancorados, essa propriedade de âncora, que ela é muito legal. Eles estão ancorados à direita inferior. Então, se eu mexo na direita, eles acompanham. E se eu mexo na parte inferior do controle que contém eles, lá no começo eu explico o que é um controle de container, tá? Ele contém dentro dele outros controles. Então vejam que os botões acompanham. Esses textos aqui não vão acompanhar porque a ancoragem deles estão para cima. Então, como a ancoragem é lá em cima, eles acompanham lá em cima. Vejam que o gravar e o cancelar não acompanham, tá? Legal. Então, vamos apagar. Depois, pessoal, eu vou querer... Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu ver qual que é a fonte que eu estou trabalhando aqui neste formulário principal. Tá como a fonte padrão mesmo que vem do Windows, que é a Sans. Sans Serif. Acho que vai ser ela também. Quer ver? Isso mesmo. Ok, tá. Beleza. Então, a primeira configuração que eu quero fazer com vocês, tá? Vai ser aqui
Deixa eu achar aqui. É um container, é group, aqui ó, group box. Vou colocar aqui ó, tipo de fonte. Que nome que eu posso pôr aqui, gente? Na verdade eu tô querendo dar ao usuário o direito dele escolher se os nomes aparecerão maiúsculos ou como nome próprios, que é somente a primeira letra, né, maiúscula, e as demais minúsculas, entendeu? Só que agora eu não sei que título que eu dou. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o resto, tá? O que vai dentro, que depois a gente vê a parte da nomenclatura certa, tá? Então vamos lá. Maiúsculas. Maiúsculas. Como um rádio botão, vamos aqui, ó, RB maiúsculas. Já sei, vou colocar letras. Simplesmente vai ser isso, letras. Porque letras porque eu acho que vai ficar meio que autoexplicativo. Maiúsculas, nome próprio. Nome próprio. Acho eu, né? Penso eu que vai ficar meio que autoexplicativo. Então as letras. Inclusive aqui eu poderia ter feito o seguinte, né? Ter deixado negrito o título. O problema é que quando eu deixo o título negrito, o conteúdo também fica negrito. Então vamos aqui, ó. Pronto, o título tá negrito. Deixa eu jogar um pouquinho para baixo aqui, alinhar mais ou menos assim. Para não ficar muito. Eu acho que ficou melhor, tá? Tá, então esse controle group box, ele também é um container. Ó, se eu mexo ele, o que está dentro dele também vai seguir, tá? Preciso dar um nome para ele? Não necessariamente. Eu não acho que aqui eu vou precisar manipular ele. Então não vou dar nome para ele não. Vou deixar com o nome que o VB deu. Aqui eu tenho uma radio box, que a gente vai ver o funcionamento dela. Então já coloquei aqui como maiúsculas. Eu quero deixar ela já ticada. Então vem aqui ó, no check-in, deixo true, né? E tem uma outra radio box aqui. O nome dela eu vou deixar como RB nome próprio. O legal das radio box que ou você seleciona uma ou você seleciona outra. E é por isso que eu coloquei elas dentro de um container. Por quê? Porque se eu tiver outros containers, vamos pensar aqui, ó, tem um segundo container. Eu não vou, as radio box deste container não vão interferir nessas radio box. Então você vem aqui, ó, olha lá, eu não interferi lá em cima. Agora, se não existisse containers, ó, como eu já estou aqui, vou mostrar para vocês na prática. Acho que a prática é sempre melhor. Aqui, ó. Então, essas estão dentro do mesmo container, que é no caso, né, o painel. Cadê? Olha lá o que acontece, ó. Ó, tá vendo, ó? Então das 4, somente uma pode ficar selecionada.
Por quê? Porque as 4 radio boxes estão dentro do mesmo container, que no caso aqui é... Vou até mudar aqui, não é PN contato mais, é PN configurações. Já essas duas estão dentro desse container aqui, que é o Group Box 1. E essas outras duas dentro deste container, que é o Group Box 2. Por isso que na grande maioria aí dos programas que tem aquelas opções, né, de configurações, vocês verão quando tem containers, tá? Vamos ver se o Studio tem. O Studio ele não tem containers, ele tem esses de checagem que permite vários checados, tá? Eu acho que a gente não vai achar aqui muitos. Se achar vai ser pouquíssimos aqui. Vamos olhar aqui, mas eu acho que não vai ter. Mas tem programa aqui por exemplo temos aqui um container. Então percebam que eles estão dentro desse grupo, tá? Então se nós tivéssemos na mesma tela mais containers, provavelmente eles estariam em um outro grupo, para que a escolha de um não interfira na escolha do outro, já que o rádio, né? Rádio, vamos falar assim, o radio box, ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Não tem como você escolher dois ao mesmo tempo. Então vamos apagar isso aqui e ficar apenas aqui. Então aqui, gente, aqui a gente vai poder escolher se as letras serão todas maiúsculas ou se elas serão em nome próprio, tá? É uma coisa que eu particularmente eu gosto do nome próprio quando o assunto é texto, tá? Então vamos deixar. Vamos ter também muitas outras escolhas aqui, opções. Eu vou querer adicionar aqui, por exemplo, configuração da lista. Então aqui na lista a gente tem essa cor aqui, que é uma cor que eu escolhi. Então, vamos deixar aqui a opção, né? Quando estiver funcionando, veja que aqui, na verdade ele até poderia mostrar, ele só não mostrou porque a propriedade de visível está como false. Agora ele mostraria, lembrando que não vai ser assim, tá? Eu vou pegar esse painel e eu vou trazer para a tela principal para ficar assim, tá? Então aqui eu também vou ter a opção, ó, tá vendo? Ó, só funciona uma, ó. Sempre será uma. Então aqui eu também vou ter a opção. Vou ter a opção aqui também da gente modificar essa linha aqui, essa cor, né, secundária. E como que nós vamos fazer para o programa gravar? Que ó, se eu vier aqui em configurações, que nem aqui tá maiúsculas, eu vou deixar como nome próprio. Eu vou até fechar aqui, porque é o único jeito que dá para fechar. Ó, beleza, nome próprio, ele gravou. Não gravou. Ó, vou fechar e vou executar de novo. Ele trouxe maiúsculas de novo. Por que ele não gravou? Porque eu não mandei gravar em um banco de dados. Então aqui o que a gente vai fazer? Na nossa tela principal, deixa eu fechar algumas coisas que eu não estou usando. Vamos trazer para cá. Nós criamos aqui, bem na abertura do nosso programa, que é o evento Load, né? Load. Nós criamos aqui um arquivo de banco de dados, que eu ensinei em vídeos anteriores. E criamos tabelas. Criamos a tabela contatos. E dentro dessa tabela nós criamos campos. Lembrando, gente, que aqui, ó, cria banco de dados e tabela, cria campos tabela, são subs, na verdade é mais de uma, né? São subs que eu criei para facilitar a nossa vida. Então eu dei um F12 em cima e ele me trouxe aqui. Então todo o código Visual Basic tá aqui, tá? VB.net, né? Tá aqui, tá? Que assim fica muito mais fácil. O que eu posso fazer aqui? Eu posso aproveitar e criar uma outra tabela dentro do mesmo arquivo de banco de dados. Lembrando que esse arquivo de banco de dados, ele é criado em tempo real.
Ou seja, eu não preciso ter esse arquivo. Assistam os vídeos que falam sobre banco de dados, que lá eu ensino como a gente cria um arquivo do nada, tá? Porque muitos exemplos que eu encontrei, você já tem que ter o arquivo. Aí ele ensina como criar a tabela, mas ele não ensina como criar o arquivo. E aqui não, aqui a gente cria o arquivo, tá? Então cria bancos de dados e tabela, beleza. Como o arquivo agenda.mdb ele já existe, ok, ele vai ser ignorado a criação dele, porém vamos criar a tabela configurações. Eu nem sei se pode ter uma tabela com nome grande assim, mas vamos fazer o teste. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos criar nessa tabela campos. Então, tabela configurações, aqui também vai ser configurações. Eu vou adicionar um campo chamado letras, aonde eu vou deixar apenas uma letra, espaço para uma letra. Porque assim, gente, um segredo com banco de dados é a gente não ocupar espaços no banco de dados que sejam desnecessários. Então aqui na configuração aqui das letras, eu já sei que ou será maiúscula ou será nome próprio. Então eu coloco aqui, ó, M igual maiúscula ou vamos pôr o P, né? P igual nome próprio. Beleza? Então assim, eu só vou gravar ou a letra M ou a letra P. Por quê? Porque eu configurei para ter somente um espaço. É melhor que seja assim do que escrever maiúscula ou escrever nome próprio. Porque com isso a gente ocupa um espaço desnecessário no banco de dados, tá? Por mais que seja uma operação pequena, mas a gente já deve começar do jeito certo, tá bom? Ok, beleza. Aqui ele vai criar a tabela e vai criar o campo chamado letras, com um espaço apenas. Mas beleza, já está gravando? Não, a gente só configurou para criar a tabela. Então, só está aqui. Só criamos a tabela lá no banco de dados, né? Aqui não tem nada. Então aqui, ó, se eu mudar aqui para nome próprio, fechar o programa e depois executar o programa, vai vir de novo aqui, ó, como maiúsculas, tá? Então, eu criei lá no banco de dados, mas eu não programei para ele gravar, nem para ele carregar, tá? Então, carrega as configurações. Então, aqui, se vocês percebam que eu estou aqui no load. Então, aqui sim, a gente vai trabalhar, né, para carregar as configurações. E por que eu vou carregar as configurações antes dos contatos? Porque, por exemplo, nessa opção das letras maiúsculas, ó, das letras maiúsculas, se tiver lá no banco de dados para elas serem maiúsculas, ele já vai carregar elas e mostrar como maiúsculas. Se tiver para ser em nome próprio, ele vai carregar elas e mostrar já em nome próprio, tá? Inclusive eu vou fazer o que? Eu vou deixar isso daqui numa sub, tá? Porque a gente vai utilizar essa sub para quando eu modifico lá em configurações, qualquer configuração que eu modificar aqui, que tenha a ver... Na verdade, gente, pera aí, vamos otimizar, pensando bem. Por enquanto, pode ser que lá na frente eu precise fazer isso. Mas por enquanto, eu não preciso fazer o que eu iria fazer, que iria ser o quê? Deixar o carregamento dos dados, dos contatos, numa sub própria. Porque ao invés de eu mandar carregar de novo, né, do banco de dados, caso eu mude aqui a configuração, ó, eu vou simplesmente tratar a lista, sem precisar recarregar o banco de dados. Com isso eu ganho em performance, né? Porque a lista já está toda aqui na memória do sistema.
Então a memória sempre será mais rápida do que o disco rígido, que é onde o banco de dados está, principalmente se esse banco de dados estiver em rede. Claro que o nosso banco de dados aqui, principalmente por ele ser relativamente pequeno, vocês vejam que ele carrega de uma forma bem rápida, tá? O tempo ali da demora é o tempo da compilação do programa, porque a execução é questão de fração de segundos, é muito rápido. Então aí depois lá na frente a gente vê se a gente faz a aplicação, tá, dessa mudança de maiúsculas para nome próprio dentro da própria lista, sem precisar recarregar, né, na verdade, o banco de dados, tá? Então, pessoal, esse vídeo já está ficando longo, eu vou parar ele por aqui. E aí no próximo vídeo a gente continua, beleza? Então, um abraço, tudo de bom para vocês.